101 anos de luta, mais de um século de história. Este é o marco da Organização de Trabalhadores e Trabalhadoras do Ensino Superior de Porto Alegre. Foi em 7 de fevereiro de 1921 a fundação da Cooperativa da Escola de Engenharia de Porto Alegre. O pioneirismo da entidade reverberou ao longo das décadas. Eu sou o Vitor Hugo Xavier e este é o podcast da ASURG Sindicato. Em 1934, a Escola de Engenharia integrou a criação da UPA, Universidade de Porto Alegre, instituição que se tornaria Universidade do Rio Grande do Sul em 1947, sendo federalizada em 1950. Um ano depois, em 20 de setembro de 1951, foi criado o Centro de Funcionários da URGS. Esta é a data que consagra a criação do que hoje conhecemos como ASURGS, o Sindicato dos Técnico-Administrativos da URGS, da UFSPA e do IFRS. Para falar sobre esse legado de mais de 100 anos e organização também do Centro de Documentação e Memória, o CEDEM ASURGS, recebemos hoje os coordenadores de Educação Política e Sindical da ASURGS, Frederico Duarte Bartes e Sibila Binotto. Tudo bom, Fred? Tudo bem, tudo certo. Obrigado pela presença, Sibila. Eu que agradeço estar neste podcast. Então vamos lá, vou começar pelo Fred. Fred, é interessante a gente notar que a cooperativa da Escola de Engenharia, que completa agora em 2022 101 anos desde sua fundação, era até então um marco um pouco desconhecido da história da universidade. Quando que tu se deparou com essa história e como, a teu ver, esse pioneirismo para a época reverbera até hoje na organização dos trabalhadores do ensino superior na nossa cidade? Pois é, Vitor. Bom, primeiro, obrigado aí. Acho que é muito bom estar aqui falando nesse podcast. O podcast da SURGS é sempre um momento para a gente fazer um bom debate, né? Bom, eu tenho uma formação em História, né? Fiz meu mestrado, doutorado em História, pesquisei muito a Primeira República e me deparei com um processo de organização da classe trabalhadora naquele período. Primeira República, que é o período aí que vai de 1889 até 1930, que coincide com a expansão do capitalismo, a expansão do trabalho assalariado, com a expansão da indústria, da urbanização, né? E assim, das contradições de classe, né? Momento em que o sindicalismo operário se torna cada vez mais importante. E eu me deparei com esse associativismo, especialmente aqui em Porto Alegre, né? Uma classe trabalhadora muito ativa, né? Muito viva em termos de mobilização. Tanto que tem a greve de 17, a greve de 18, a greve de 19, que o pessoal já deve aí ter ouvido falar bastante. Pois bem, nisso eu fui motivado a pesquisar sobre se a minha categoria também tinha esse passado associativo que lançasse raízes aí na Primeira República, né? Claro que não daria para falar de uma organização dos trabalhadores e trabalhadoras da URGS há 100 anos atrás, simplesmente porque a URGS não existia 100 anos atrás. Então, procurei por alguns registros, acabei encontrando de uma forma até sem querer referências a uma cooperativa de empregados da Escola de Engenharia. E dali deu um estalo de que, olha, aqui pode ter alguma coisa. E procurando mais sobre essa cooperativa, né, acabei descobrindo aí, né, alguns arquivos importantes, acabei descobrindo o regimento da cooperativa, que essa cooperativa existiu durante a década de 20, foi fundada em 21, e nessa pesquisa, nessa busca, acabei me deparando também com a figura do Júlio da Silveira, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? E aí a gente se depara com esse fato, para mim, que é um fato super importante. A cooperativa foi fundada em 21, foi criada em 21, ela o regimento dela é assinado
no mês de dezembro daquele ano, ela é instalada em janeiro de 22, agora está fazendo 100 anos da instalação da cooperativa, né? Depois foi construído um galpão, né? Um edifício próprio. Isso tem um século, ou seja, a nossa categoria dos trabalhadores e trabalhadoras do ensino superior em Porto Alegre tem um século de organização. E a partir de quanto mais eu descobria isso, mais eu tinha orgulho, mais eu tinha desejo de descobrir, mais eu tinha desejo de contar para os meus colegas. Porque tem uma memória consolidada na categoria aqui e na SURGS, enquanto entidade, sobre a criação do Centro de Funcionários da URGS, em 20 de setembro de 51. Uma memória já institucional e tudo. Mas quando a gente descobre que teve algo antes, isso aí me instigou a pesquisar, a cavocar, a tentar achar mais coisa, e aí veio todas essas informações sobre a cooperativa. E aí a história da categoria, da organização da categoria, que tinha 70 anos, a gente descobre que ela tem mais de 100. Eu acho que isso é um grande orgulho para a gente, Perfeito. E Fred, bom, além da importância da organização dos trabalhadores do ensino superior, como tu mesmo falaste, chegando aí a mais de 100 anos, datando da cooperativa, essa entidade ela traz também com ela uma figura que é bastante emblemática, que é o Júlio da Silveira. Eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre quem foi esse personagem que tem uma trajetória importantíssima para a cidade, inclusive, né? O Júlio da Silveira é uma figura fantástica, né? Ele foi o idealizador da cooperativa, ele era um trabalhador da Escola de Engenharia, né? Entrou na Escola de Engenharia em 1912. Ele acabou se destacando, né? Se tornou um funcionário importante dentro da estrutura da Escola de Engenharia. E em fevereiro de 21, ele acabou assumindo a cooperativa de um setor da escola, que era o setor comercial, e achou por bem, né? Lutou para transformar essa cooperativa de um setor em uma cooperativa para todos os colegas, uma cooperativa de toda a Escola de Engenharia, de todos os empregados. Então, por isso que eu digo que ele é o idealizador, né, dessa cooperativa, é o cara que, de fato, colocou as mãos à obra, né, para que ela se espraiasse e funcionasse. O Júlio da Silveira, além de ser o idealizador, o cara que trabalhou para que ela, de fato, fosse instaurada, né, funcionasse, ele foi o diretor da cooperativa durante muito tempo, foi diretor da cooperativa de Escola de Engenharia, e ele, quando ele falece em 27, e eu interpreto que a cooperativa era tão identificada com ele que ela é dissolvida 2 anos após a morte dele, em 29. O Júlio da Silveira, falando um pouco mais dele, era um trabalhador negro, nascido em Porto Alegre em 1884, no fim do período do Império, no fim do período da escravidão. Nasceu um homem livre, né? Um trabalhador livre, e conviveu dentro da comunidade da Cidade Baixa e dentro da comunidade negra de Porto Alegre, tendo um papel importante como um líder associativo, né? Porque o Júlio da Silveira, além dele ter criado a cooperativa da Escola de Engenharia em 21, né, ter sido figura-chave para que ela fosse criada, ele tem toda uma história associativa vinculada à comunidade negra, vinculada à Cidade Baixa, muito importante. Em 1907, ele criou o Rio Grandense, junto com o pai do Lupicínio Rodrigues, que também era um trabalhador da escola da Faculdade de Direito, né? Criou o Rio Grandense, que é o primeiro clube de futebol voltado para a comunidade negra em Porto Alegre. Ele estava envolvido também, acredito que ele era um associado da Sociedade Floresta Aurora, que é uma sociedade, o clube social negro mais importante de Porto Alegre. Ele foi o diretor, o gerente do jornal O Exemplo, que era o principal jornal da comunidade negra de Porto Alegre durante os anos 20. Encontrei o nome dele também associado a um clube carnavalesco chamado Aliança dos Operários, que existia na Cidade Baixa.
era um morador da Cidade Baixa, morou na Lima e Silva, morou na antiga Travessa 1º de Março, que atualmente é Sarmento Leite. Então tem toda uma vida comunitária, um desejo de criar instituições, criar clubes, criar sociedades, que a gente entende nessa lógica da necessidade de organizar e de proteger, né? Porque a gente está falando aí, dando um panorama mais geral, né, de uma conjuntura em que não havia previdência social, né, as primeiras leis trabalhistas elas estavam sendo discutidas no Congresso Nacional a partir de 17, por conta, inclusive, da luta da classe trabalhadora, das grandes greves. Isso fez com que o governo e os políticos se obrigassem a debater esse tema. Era um período de uma instabilidade muito grande, uma como é que eu vou dizer, deixa eu usar um bom termo aqui, uma precariedade da vida da classe trabalhadora, uma pobreza muito grande. Então era necessário se organizar, proteger-se, solidarizar-se com seus iguais. E a cooperativa ela vai nesse sentido. E as outras iniciativas do Júlio da Silveira também vão. Então, eu entendo o Júlio, esse personagem que para mim é um personagem fantástico de Porto Alegre, como um líder comunitário, um grande líder comunitário, onde ele passava, ele estava organizando seus companheiros e suas companheiras. Também foi um sujeito envolvido com a política, né? Era membro do Partido Republicano Rio-Grandense, que era o partido do governo naquele período, mas isso não significava uma submissão ao Estado, ao governo. Não, acho que ele era um líder comunitário, um líder associativista, e vejo grande valor nisso, e eu acho que nós devemos ter orgulho aí do Júlio da Silveira ser o patrono aí da cooperativa e de certa maneira ter marcado a nossa história como categoria, ser um dos líderes da nossa categoria. Uma curiosidade, Fred, onde é que ficava a sede da cooperativa quando existia? Pois então, a cooperativa ela tinha reuniões que ocorriam na escola de engenharia, no prédio centenário, até por isso que... Depois vamos falar um pouco do dia 7, né? Até por isso que é importante marcar aquele lugar como um lugar de memória, porque as assembleias gerais da cooperativa eram realizadas ali, mas havia um galpão, havia um prédio, né? Uma casa da cooperativa, que eu acredito que ela servia para venda de produtos e venda de serviços, que não existe mais, infelizmente, mas ficava atrás do Instituto Eletrotécnico. Aquela entrada ali do campo central, que tu entra para aquele pátio ali, né, onde tem do lado a engenharia, do outro direito, tal. No caso, de frente para a arquitetura, atravessando a rua, entrando por aquele portão, andando um pouco mais, tu estaria no prédio da cooperativa. Então, aquele lugar é um lugar de memória para a nossa categoria e para a classe trabalhadora da cidade de Porto Alegre. Bom, para além da visibilidade para a cooperativa da Escola de Engenharia, é apenas uma das ações do Centro de Documentação e Memória da Açurgs, o CEDEM. O centro foi lançado em 2 de outubro de 2018. A Sibila, que atualmente, além de coordenadora de Educação Política e Sindical da Açurgs, também participa, junto com o Fred, do Comitê Gestor do CEDEM. Eu queria que a Sibila nos contasse um pouco sobre a iniciativa do CEDEM. Agora, em 2021, foram realizadas diversas atividades de resgate da memória sindical, e o plano, Sibila, é seguir dando espaço para esse tema em 2022, né? Então, Vitor, gostaria de agradecer. A gente está fazendo uma trajetória de podcasts, né? Inclusive na pasta que eu e o Fred atuamos, né? Que é de Educação Política e Sindical. E é muito bom porque também a gente atua junto com o Comitê Gestor do CEDEM. A gente faz pesquisas na área, a gente estudos, enfim. Mas vamos falar um pouco sobre o CEDEM e sobre o Projeto Memória. Bom, o Projeto Memória, ele trata acerca, né, da memória sindical, e ele tem
esse tema da memória sindical, ela está sendo relativamente, né, uma coisa recente, né? Já fiz pesquisas em base de dados para ver o que tem sobre esse assunto, e realmente não tem muita publicação. Temos alguns sindicatos e centrais que possuem centro de documentação e memória, e agora a SURGS, né, também possui um centro de documentação e memória. Mas o projeto Memória, ele vem de 2016, que ele consistia a cada mês colocar no ar uma entrevista com colegas, né, do passado, que participaram das lutas, enfim, eram depoimentos sobre o passado e o presente das lutas sindicais. E além disso, também ele publicava, né, a cada semana fotografias sobre a história de luta, sobre a memória, sobre os nossos colegas, né? Todo esse material ele tá disponível no site Memória SURGS, né, que está hospedado no site da SURGS. Então, devido a todas essas ações, também foi idealizado pelo Frederico, que na época já vinha trabalhando com o projeto Memória, né? Surgiu o CEDEM, que é o Centro de Documentação e Memória da SURGS, que na origem ele seria um arquivo sindical, né? Um arquivo histórico da SURGS. Ele foi lançado, como tu bem disseste, em 2 de outubro, né, de 2018. Foi lançado oficialmente, com um coquetel, com uma exposição e com um documentário, né, com a trajetória dos colegas, né, os colegas de luta. Também foi, essa exposição tinha objetos, tipo cartazes impressos, fotos da trajetória, exibição, tinham, sei lá, bottoms, camisetas, né, fazem parte, inclusive, do acervo do CEDEM. Essa exposição, ela ficou vigente, né, de 2 de outubro a 9 de outubro de 2018, aqui no nosso sindicato. O CEDEM, né, ele possui um regimento próprio, que foi aprovado em reunião do Conselho de Representantes em 2018, e ele teve algumas alterações em 2020, que foi quando eu entrei, né, para o CEDEM, comecei a fazer esse estudo junto com o Frederico. Então, ele também foi lançado o comitê gestor nesta assembleia, né, o novo comitê gestor, que consiste no Frederico, né, que é coordenador, André Duprá, que é do Conselho de Representantes, eu, que também coordenadora, né, junto com na pasta Educação Política e Sindical, a Maria Luísa da Silva Ramos, que também é coordenadora da pasta de aposentados, e o Eric Vaz, que também é do Conselho de Representantes. Assim, como é que funciona o CEDEM? O CEDEM, ele possui uma sala própria, agora na SURGS, né, que é uma sala onde tem o material, né, impresso, que ainda está sendo selecionado, catalogado, né, porque possuímos muito material, alguns que a base, né, nos trouxe, os colegas da base, e outros que já possuíam aqui dentro do sindicato, e a gente está tratando como um arquivo histórico. Bom, como é que ele funciona? Ele possui um banco de dados, que pode ser pesquisado online pelos colegas. Como é que funcionam as pesquisas? Claro, agora na pandemia está um pouco mais restrito, mas os colegas podem pesquisar no banco de dados ou podem nos mandar, né, fazer uma solicitação pelo cedem.assurgs@gmail.com com um assunto específico, né, que ele quer que pesquise, enfim, e a gente localiza o documento e depois a gente pode agendar uma visita para a pessoa ver o documento presencial, né? E outras possibilidades também é a gente mandar de forma digital, enfim, porque, como eu falei, a gente está com esse material impresso, em formato digital nós temos pouca coisa. Bom, quais são os próximos passos do CEDEM? O CEDEM, né, ele agora no mês de março, dando um spoiler aqui, o Frederico vai lançar o Mapa de Memória SURGS. Então, que consiste em quê? Em localizar os pontos de memória da SURGS aqui, né, em Porto Alegre. E ele vai utilizar o Google Maps, né, assim como ele trabalhou no Caminhos Operários, mais ou menos vai ser nessa perspectiva. Bom, a segunda coisa, devido a uma enquete que fizemos
no ano de 2021, né, para perguntar se os colegas tinham interesse que os boletins informativos da Surgs ficassem disponíveis. Então, a gente teve uma enquete que confirmou o interesse dos colegas, né, em disponibilizar os boletins informativos a partir de 85. Então, será feita uma exposição virtual desses boletins informativos digitalizados. Então, vai ser o nosso primeiro acervo disponível online. E além desse acervo virtual, né, no ano de 2021, o CEDEM, como ele não é somente um arquivo, então ele também ele é considerado um equipamento cultural, por quê? Porque promove exposições, promove instalações, né? E promove cursos, entre outras coisas. A gente fez muitas atividades relativas aos 70 anos da Surgs, que foi em setembro. A cada mês, as atividades foram realizadas pela pasta de Educação Política e Sindical, juntamente com o CEDEM. No mês de março, nós fizemos uma galeria virtual da mulher trabalhadora sindicalizada, né, com as fotos que as sindicalizadas nos enviaram e mais o arquivo fotográfico, né, que nós possuímos aqui na Surgs. E fizemos uma exposição virtual que foi disponibilizada nas mídias do sindicato. Em abril, lembrando os 5 anos do golpe de 2016, que era 5 anos do golpe de 2016, retrocessos e resistência. Então, foram gravados vídeos, né, com alguns convidados da política brasileira e também do sindicalismo, enfim. Foi divulgado nas mídias do sindicato. Inclusive, uma das participantes foi a Dilma. Ela nos enviou. Então, assim, para nós é uma honra que o CEDEM ele tem essa representatividade, ele, né, perante a comunidade. A Surgs é muito respeitada. Então, foi muito interessante esses vídeos. Já, né, no mês de maio, que é o mês do trabalhador, fizemos uma live sobre a greve de 84, né, com 2 filiadas, né, que vivenciaram a greve, e também a Fernanda Feltz, uma delas é a Yara, outra a Najara, que é mãe e filha, e a Fernanda Feltz, que foi uma estagiária nossa, aqui do CEDEM, que fez o TCC dela sobre a questão da greve de 84, sobre a questão também da educação de servidores na educação de jovens e adultos que a Surgs promoveu. Foi nessa linha. No mês de junho, a gente teve uma instalação lá no prédio da FACED, LGBTQIA+, que era um bandeirão, né? Um bandeirão LGBT, que foi ótimo, visto em... todo mundo que chegava em Porto Alegre via esse bandeirão, passava na Oswaldo via esse bandeirão, foi muito elogiado, muitas pessoas tiravam foto, enfim. E também fizemos um curso nessa temática, um curso online, então também pela pasta e pelo comitê. No mês de julho, fizemos a memória associativa, que consistia a cada semana publicar na galeria de imagens sobre os temas cultura, festas, esporte e sedes. Então, a gente fez um apanhado, né, no nosso arquivo, das fotos que teriam, né, da época, enfim, tanto da sede campestre quando iniciou, e das sedes de Garopaba, os primeiros colegas quando chegaram, que ainda eram poucas casinhas, né, toda aquela memória. Já no mês de setembro, então, foi os 70 anos da Surgs, a gente já veio trabalhando com o comitê de gala desde agosto, para fazer um evento comemorativo à data, né, que seria uma festa virtual. Então, a gente contou com a presença de vários colegas, enfim. No mês de outubro, aproveitamos, né, que foi o centenário do Paulo Freire, e a gente lançou um podcast, inclusive comigo e com o Frederico, sobre a vida e a obra do educador, juntamente com 2 outros convidados, que está disponível também no site da Surgs. No mês de novembro, né, que era o Novembro Negro, então a gente fez novembro, o mês dos negros e negras na Surgs,
que foi uma atividade em parceria com o NEAB da URGS, que promoveu feiras, exposições, caminhadas orientadas em espaços negros. Inclusive, a gente participou desta caminhada, marcando a URGS como espaço de memória. A gente fez todo um argumento sobre o Júlio da Silveira para mostrar que foi uma pessoa marcante, né, na comunidade negra. Então, o CEDEM, ele atua, como o Fred já falou, um lugar de memória, né, da classe trabalhadora. E o que são esses lugares de memória, gente? O que é um lugar de memória? São lugares concretos, né, onde se realizam eventos, acontecimentos históricos ou práticas cotidianas. E também as representações visuais, que podem ser mapas ou fotos, e não visuais, literárias ou música. Elas podem servir como possíveis diferenciais espaciais para a memória, e também além de um arquivo, né, ela funciona como um centro de cultura e memória. Então é isso, o CEDEM, ele é isso, ele trabalha com cultura, ele trabalha com mapas, agora, né, com o lançamento em março desses mapas de memória, e o Comitê CEDEM, né, ele vem trabalhando para que a memória das SURGs ela seja explorada, produzindo artigos, participando de eventos nacionais e internacionais. E também eu estou fazendo um mestrado, né? E na minha pesquisa eu abordo as narrativas memoriais, né, construídas pelos trabalhadores técnicos e administrativos em educação sindicalizados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no espaço de tempo de 85 a 2002. O meu corpus da pesquisa são os boletins informativos. Então, a gente está fazendo, né, junto também com o CEDEM, pesquisando nesta linha. E o que a gente já produziu, né? Os trabalhos foram as SURGs, Memória Coletiva e Patrimônio Cultural da Classe Trabalhadora. Outro trabalho, Memória Social e Sindical, os perfis dos sindicalistas da SURG Sindicato no período de 85 a 2002. A prática sindical como patrimônio cultural e material. Patrimônio documental, o Centro de Documentação e Memória da SURG Sindicato. Traços de memória sindical, caracterização dos boletins informativos das SURGs. E um outro trabalho que seriam os boletins informativos das SURGs, uma possibilidade de narrativa memorial dos trabalhadores técnico-administrativos em educação sindicalizados da URGS no período de 85 a 2002. E mais recentemente, eu e Fred apresentamos um trabalho na Bolívia, então um trabalho internacional, que era Arquivo, Memória Sindical e Divulgação Histórica. 70 anos da SURG Sindicato, Porto Alegre, Brasil. Então, a gente vem fazendo um estudo sobre memória, né? Memória sindical. A gente vem trabalhando nos arquivos que temos, né, sobre a memória sindical. E agora a gente também conta com a colaboração de uma estagiária, que é a Catiane Sesimbra, que vem separando esse material, vem digitalizando e, posteriormente, também catalogando nessa base de dados do CEDEM. Então, seria isso, a gente vem fazendo esse apanhado, e todo esse apanhado também contribuiu para quê? Para a gente fazer essa homenagem que o Frederico vai falar para nós, né, no dia 7. Então, não sei se me estendi, mas é isso. Perfeito, Sibila. Não, é isso, e eu até queria comentar, então, sobre essa homenagem, porque nesse dia 7 de fevereiro de 2022, a SURGS, o CEDEM, a SURGS e a Escola de Engenharia da URGS vão inaugurar uma placa em homenagem aos 101 anos da cooperativa da Escola de Engenharia. Queria que o Fred, talvez, então, comentasse para a gente como vai ser esse momento e a importância também de fixar essa data e esses 101 anos da cooperativa. Pois é, eu até vou aproveitar aqui, pegar um gancho com as coisas que a Sibila falou. Houve, e até fazer justiça aí, né, a um personagem importante aí da organização dos arquivos da SURGS. Houve um primeiro projeto Memória, né, no fim dos anos 2010, começo dos anos, lá para 2010, ele
estava sendo organizado pelo Mário Sansegundo. Na verdade, o Mário Sansegundo foi um bolsista, um estagiário, né, contratado para organizar os materiais históricos da Surgs. Só que, por aquelas, né, intercorrências da vida, intercorrências inclusive do mundo político e sindical, né, acabou dando um problema lá, e os arquivos se perderam, e o Mário Sansegundo acabou, né, saindo da Surgs. Só que, mesmo com isso, né, o trabalho acumulado dele, né, o trabalho concreto da organização do material, permaneceu esquecido, muito próximo de ti, Vitor, inclusive, no armário lá da imprensa. E quando, a partir de lá por 2017, 2018, nós aqui na Surgs começamos a pensar num projeto de memória, procuramos os arquivos, achávamos que estavam lá numa pitinga, e descobrimos os arquivos ali no armário da imprensa. A partir daí começou uma luta, e daí por isso que eu quis fazer esse gancho, não só para resgatar essa memória, mas para fazer com que esse resgate se torne algo perene, para que disputas, desentendimentos e intercorrências mil aí não levem a que se perca um trabalho acumulado. Então a gente pensou assim, olha, mais do que o projeto Memória, é necessário a gente organizar uma instituição que cuide desse material e divulgue esse material. Daí surge o CEDEM. O CEDEM surge para que essa memória ela tenha segurança de se manter no tempo. E como fruto disso, né, tem todas essas iniciativas que a gente teve. Eu acho que uma coisa muito importante foi a revista dos 70 anos, ano passado, porque a gente conseguiu transformar essa pesquisa acumulada em papel e entregar para toda a categoria, né, mostrar esse trabalho para toda a categoria. E agora, esse trabalho também ele se cristaliza de outras formas. Por exemplo, numa homenagem concreta, lá na Escola de Engenharia, com uma placa, em que qualquer pessoa que estiver transitando por ali vai poder ler naquela placa que há 101 anos atrás ali se organizou a classe trabalhadora, se organizou a categoria dos trabalhadores do ensino superior naquele espaço. Vão poder identificar aquele espaço como um local de memória nosso. Então, por isso eu quero insistir que essa homenagem que nós vamos fazer no dia 7, né? No dia 7 vamos ter uma reunião ali no saguão da Escola de Engenharia do prédio Centenário. Vamos inaugurar essa placa em homenagem aos 101 anos da cooperativa, em homenagem ao trabalho de Júlio da Silveira também, né? Memória do Júlio da Silveira. E essa cerimônia, né, que nós vamos entregar inclusive um buquê de rosas para a família Silveira. Essa cerimônia ela vai acabar, ela vai se encerrar ali vai ocorrer durante um tempo, mas ela vai deixar uma marca no espaço, que é essa placa. Então, acho que eu estou trazendo aqui é a importância da gente deixar marcado essa memória, para que ela não se perca, para que ela não se esvaia. E esse projeto, o CEDEM, o Projeto Memória, não é algo só de uma direção X, de uma direção Y, de coordenador X, de coordenador Y, é algo da Surgs. Isso agora é patrimônio da Surgs. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente poderia ficar falando sobre horas, porque é um assunto realmente fascinante. São os 70 anos de história da Surgs, e aí a gente sabe agora que mais de 100 anos de história da Organização dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ensino Superior. Quero agradecer, então, a presença do Frederico Duarte Bartes e da Sibila Binotto, coordenadores de Educação Política e Sindical da Surgs, nessa conversa. Obrigado aos dois, gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e, né, acompanhe aí pelas redes o nosso evento aí no dia 7 de fevereiro e acompanhe também os próximos lançamentos aí do CEDEM para divulgar a nossa memória sindical. Obrigado, Sibila. Então, eu também quero agradecer
por esse podcast, né? E pedir que os colegas compartilhem esse podcast nos seus locais de trabalho, com seus colegas, para conhecer um pouquinho, né, o que a gente faz aqui na Surgs. Todo esse tempo de pandemia, a gente trabalhou bastante, trabalhou para que o arquivo continuasse vigente, trabalhou por todas essas questões. Então, assim, quero agradecer, né, e pedir que os colegas ouçam, prestigiem, compartilhem esse podcast. Obrigada. A apresentação e edição do podcast da Surgs é de Vitor Hugo Xavier, produção do CEDEM Surgs, apoio de produção e edição de Giancarlo e Manuele Dias, coordenação de comunicação Mariane Quadros, coordenação geral da Surgs Sindicato Bernadette Menezes, Gabriel Focken e Tamires Filgueira. Até a próxima!